Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula aí para o nono ano. E a gente vai falar o assunto de hoje, o fim da República Velha e a Revolução de 1930. Para a gente falar da Revolução de 30, né, nós sabemos que a República Velha, ou chamada República Oligárquica, ou a República do Café com Leite, tem vários nomes que foi dada a esse princípio da República aí, que vai de 1889 até 1930, quando vem a Revolução de 30 e derruba esse poder oligárquico que estava aí esses anos todos. Mas para a gente relembrar um pouquinho, que a gente até estudou, certo? A República ela foi proclamada em 1889 e vai vir primeiro a República da Espada, certo? Onde vai ter dois marechais como presidente, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e depois vai vir a República Oligárquica, quando Prudente de Moraes vai assumir o poder, e vai vir aquela república chamada República do Café com Leite, onde o estado de São Paulo, que é o café, e o estado de Minas Gerais, que é um grande produtor de leite, vai revezar no governo federal. Porque naquela época existia o presidente da República e existia o presidente do estado. Então, para disputar esse poder, estava lá a política do café com leite. Claro que outros estados tentavam até concorrer, mas não conseguia derrubar, porque nessas eleições existia lá os coronéis, que teve também a política dos governadores, na qual elegiam, né, ajudavam os coronéis ajudavam a eleger lá os governadores, junto ia lá o presidente da República, e nessas eleições existia lá o voto de cabresto, vocês devem lembrar, na qual os coronéis, né, faziam com que os seus eleitores, vamos botar assim, votavam no candidato que ele indicava. Outra coisa também que vai acontecer é muitas fraudes eleitorais. Nessa época aí, muitos coronéis, por exemplo, quando ia votar, já levava a urna com os votos já e levava a outra urna vazia. Por exemplo, morto, né? Vocês lembram que eu falei sobre isso? Tinha mortos que votavam. Como assim, professor? Mortos votavam? Era simples. O cara estava morto. O cara estava morto. E quando tinha eleição, alguém pegava o tiro de eleitor dele e ia votar no candidato lá, indicado por esse coronel. Outra coisa também é que na Constituição, o cara não, como não era a época do Império, o cara tinha que ter uma condições financeiras para votar. Nesse momento não precisa mais. Simplesmente o cara tinha que ser maior de 21 anos para votar. Mas quem não podia votar? Não podia votar mulheres, padres, militares de patentes baixas, tá? Não, e também analfabetos não podiam votar. Nós sabemos também que naquela época o cara fazia o cara aprender a ler em uma semana. O que fazia? Fazia o cara decorar como escrever o nome dele. Porque aí chegava lá na hora de votar, não existia um teste de leitura. Simplesmente o cara chegava lá e falava, vou votar no candidato tal, e assinava. Quer dizer, copiava o nome dele que passaram para ele lá na hora de provar a sua existência. Então o cara que sabia escrever o nome estaria consideravelmente alfabetizado. Só que aí vai ter alguns problemas, né? Isso são, a gente está falando um pouco dos problemas políticos, mas também vamos ter problemas econômicos. Nós sabemos que o Brasil, por exemplo, 70% da sua população vivia no campo, tá? E vivia lá muitos da produção de café. O café é o que mandava, tinha um monopólio aqui no Brasil, a monocultura, falar monopólio eu falei errado, mas a monocultura, onde o café mandava, tá? Então, o que vai acontecer nessa economia é que o café vai ter um período que vai ter problema. Tanto é que vai ter o convênio de Taubaté, que o Brasil, por exemplo, produzia muito café, certo? E o preço do café lá fora começou a cair, e o preço aqui no Brasil, né, começou a despencar, os cafeicultores começaram a perder dinheiro. Então o convênio de Taubaté
vai fazer com que o governo federal compre os excedentes do café. Aquilo que não conseguia vender, por exemplo, teve um ano, está até aqui no livro, deixa eu ver aqui para vocês, o ano de 1920. Para vocês terem ideia, o Brasil produziu 21 milhões de sacas de café e só tinha conseguido vender 14 milhões. Então, aquele café excedente, o que o governo fez? Comprou, o convênio de Taubaté era isso, comprar o café que não, os produtores não conseguiam vender. Mas nesse convênio de Taubaté, o governo falou assim, ó, a gente vai assinar esse convênio, mas o produtor de café não pode mais plantar pé de café. Mas aqui a gente está no Brasil, ninguém ouve ninguém, e os produtores de café continuaram plantando mais pé de café porque eles sabiam que a safra deles estaria toda vendida. Por quê? Aquilo que não conseguia vender, o governo comprava e botava nos seus armazéns. Quando o preço do café subia, a intenção era o quê? Pegar esse café e botar no mercado e o governo recuperar esse dinheiro. Mas não era bem isso que acontecia. Aí, nessa política do café com leite, vai chegando as eleições aí de 1930 e o candidato seria um candidato mineiro, né? Como eu falei, tinha aquela política do café com leite e o Washington Luiz era paulista, representante paulista. E tinha que indicar agora um mineiro. Só que ele não fez isso, ele indicou o ex-prefeito de São Paulo, Júlio Prestes, para se candidatar contra um candidato chamado Getúlio Vargas, que chegou a ser até ministro, se eu não me engano, ministro da Fazenda do Washington Luiz. Então ele faz a Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal era formada por 3 estados, tá? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que estava chateado por seu candidato não ter sido lançado, e também a Paraíba, na qual vai lançar aí o vice, o João Pessoa. Então, vai ter as eleições, o candidato do Washington Luiz, Júlio Prestes, ganha as eleições. Aí começa aquelas acusações que teve fraude nas eleições. E isso tudo começa a ver aquele burbuliço crescendo, e nessa história toda, João Pessoa é assassinado. Não por motivos particulares dele lá, mas a Aliança Liberal começa a acusar o governo de ter mandado matar João Pessoa. Aí o que o pessoal faz? Pega o corpo de João Pessoa e começa a falar, ó, tá aí o homem aí, ó, foi morto pelo governo. E, não satisfeito com isso, não sei se vocês lembram do movimento tenentista. Então, esses movimento tenentista, né, tirando aí o Luiz Carlos Prestes, vai apoiar Getúlio Vargas. Não que ele pareça, vão apoiar Getúlio Vargas. E eles resolvem dar um golpe em Washington Luiz, que nem termina seu governo. O Washington Luiz cai o seu governo. E outra coisa também que eu esqueci de falar foi a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York de 29. Que isso também vai ser um dos problemas que vai acontecer com o Brasil, porque, como eu falei para você, o Brasil já não está vendendo muito café, certo? O governo ficou responsável por comprar os excedentes do que sobrava. E aí que vai acontecer com a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York de 29, vai atingir totalmente, não só o mundo inteiro, mas o Brasil também. Porque o Brasil, para vocês terem ideia, eles vendiam 70% do café do Brasil era vendido para os Estados Unidos, que era produzido aqui, quase todo o café do Brasil era vendido para os Estados Unidos. Mas com a crise, os Estados Unidos vai cortar custos. E nesse corte está aí o café do Brasil e não vai mais comprar nesse momento o café do Brasil porque eles não têm dinheiro para isso. Então isso vai afetar uma crise muito grande aqui no Brasil, atingir bem fortemente. Então, Getúlio Vargas, junto com esses que fizeram o movimento tenentistas, apoiado por Minas Gerais, Paraíba, por causa da morte de João Pessoa, que foi acusado, né, o Washington Luiz, seu governo, de ter assassinado ele. Então, juntando tudo isso e a crise financeira que o país passava, teve aquela marcha que veio lá do Rio Grande do Sul,
até a capital, Rio de Janeiro, onde eles vão tirar o Washington Luiz da presidência, e Luiz Carlos Prestes, que tinha ganho as eleições, não chega nem a assumir. Tem alguns livros aí que às vezes coloca o Júlio Prestes como eu falei errado, Júlio Prestes, eu falei Luiz Carlos Prestes foi o comunista do movimento tenentista, não, é o Júlio Prestes, tá? Ele não vai chegar a assumir, como eu estava falando. Tem alguns historiadores que dizem que é considerado como um presidente do Brasil. Eu não considero, eu como historiador não considero. Porque desde o momento ele ganhou, mas não levou, tá? Então eu não considero que ele foi o presidente. Ele foi eleito, mas não assumiu o cargo, tá bom? Então é que nem quando fala de Tancredo Neves. Ah, Tancredo Neves ganhou as eleições e foi o presidente do Brasil. Não, não foi. Ele morreu antes de receber a faixa de presidente. Então também considero que não foi o presidente do Brasil. Mas tem alguns historiadores que colocam lá, quando vai colocar os presidentes do Brasil, no momento do Júlio Prestes, eles parece lá Washington Luiz, Júlio Prestes, Getúlio Vargas. Eu não considero. E outra coisa que nem Tancredo Neves. Vem lá. João Figueiredo, Tancredo Neves e José Sarney. Não. É Figueiredo e José Sarney, porque Tancredo Neves também não fez nada. Apenas foi eleito, mas morreu antes. Tá? Então, e assim começa a Era Vargas. Que é isso, já é uma outra matéria que a gente vai debater, não agora nesse momento. Então, gostaria que vocês fizessem os exercícios desse capítulo também. Para começar, eu estou passando esse vídeo hoje aqui para vocês, e vocês, primeiro eu vou botar lá a correção do primeiro e do segundo capítulo para vocês corrigirem, o gabarito. Depois vocês assistem o vídeo, né? Claro que vocês já vão ter assistido o vídeo. E semana que vem, quando eu juntar aí essa fase agora e a Era Vargas junto, aí vai dar 2 capítulos também, e aí vocês façam também esses 2 capítulos, tá? E a gente vai debater mais, porque eu adoro, eu amo essa fase do Getúlio Vargas, é muito boa, tá? Então tá, pessoal, então eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham entendido aí a explicação, tá? Dessa nova era que a República agora vai ter, que vai ser a Era Vargas. Então tá, pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!